Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso assunto de discipulado, amém? Quantos aqui têm sido edificados por essas palavras aí, amém? Glória a Deus, irmãos, quão precioso tem sido, né? Eu até, com alguns discípulos, com alguns irmãos, com alguns pastores, alguns líderes, eu até puxei a orelha semana passada, falei, irmão, você está perdendo o que Deus tem revelado, o que Deus tem manifesto no nosso meio esses dias, né? Sobre esse assunto tão importante, tão relevante para uma igreja que quer realmente tocar as nações. Irmãos, eu sempre falo isso, não necessariamente uma igreja cheia de pessoas está cumprindo aquilo que Deus mandou fazer, né? Não necessariamente uma igreja que tem crescido em grupos familiares, uma igreja que tem batizado pessoas, uma igreja que tem feito, né, movimentos, barulho, evento, não necessariamente é uma igreja que tem feito aquilo que Deus quer que façamos. A igreja de Jesus Cristo, que impactou todo mundo conhecido naquela época, a igreja ali de Atos, era uma igreja de discípulos. Vira a pessoa que está lá e fala assim, Deus quer fazer de você discípulo. E Deus quer que através de você, muitos outros discípulos sejam formados. Amém? A minha oração, irmãos, é que você não seja somente ouvinte, mas que você saia nesses dias com a convicção no seu coração de falar, esse ano eu vou ter discípulos para o Senhor Jesus, amém? E a gente tem falado muito sobre esse assunto, irmãos, eu gosto muito. Inclusive o pastor Geraldo colocou para mim, está ministrando 2 vezes, né? Falei, acho que a primeira palavra foi eu que ministrei. Eu gosto muito, eu já falo desse assunto, já tem uns 7 anos aí. O pastor Vonei, desde o primeiro encontro de pastores, ele falou, sabe, fala sobre esse assunto. É um assunto que a gente vivenciou muito isso lá em São Simão. Foi muito real e palpável esse assunto. E hoje, né, para a gente pegar, o microfone está variando, vai dar certo. A gente falou em todos os encontros, né, foi ministrado muito sobre o que é discipulado. E hoje eu quero falar o que não é discipulado. Hoje eu quero falar um pouco de erros, né, de abusos que aconteceram, né, e aí a gente vai muitas vezes se atentar por erros ou abusos no discipulado, amém? Então nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, para que o seu coração possa estar blindado, entendendo o que é a mensagem bíblica sobre esse assunto. Por que falar de abusos e de erros, né? E aí a gente tem o entendimento dos extremos. Irmãos, um dos principais propósitos do ministério de ensino, de mestre, é trazer moderação para o corpo, amém? A palavra de Deus fala quando Paulo, escrevendo a Timóteo, ali no livro de 2 Timóteo, ele fala, Timóteo, eu não te dei um espírito de covardia, mas eu te dei um espírito de amor, de poder e de moderação. Repete-me, fala moderação. E nós temos a tendência, irmãos, de ir por extremos. Nós temos a tendência de ou ser direita ou ser esquerda total. E nós temos a tendência em tudo aquilo que a gente vive de ir para os extremos, né? Se a gente pega a década de 70, o movimento pentecostal no Brasil, é um movimento que as pessoas buscavam muito o dom de Deus, né? O poder do Espírito Santo, mas eram pessoas que não tinham em sua essência o caráter, né? Não tinha a tratativa no seu caráter, não tinha, sabe, a frutificação de discípulos. Era um movimento que cresceu muito rápido, mas com muitas deformidades nos caráteres, né? Então a gente vê muitas vezes isso, pessoas que eram líderes de igreja, de ministério, mas tinham um nome sujo na cidade, né? Quando vem ali, já na década de 90, o movimento ali do neopentecostalismo, que a gente pode chamar assim, um movimento que veio com os encontros com os discípulos, né? O famoso G12, veio com algo que na época foi disruptivo. Por quê? Porque eles começaram a fazer encontros, e nesses encontros se tocava em áreas que não era tocado no cotidiano ali dos cultos, e a partir desses encontros tinha-se a visão de ganhar, de consolidar, como é que é? Ganhar, consolidar, discipular e enviar, né? Então tinha essa pegada de que aonde eu ganho pessoa, aonde eu consolido essa pessoa, torna essa pessoa discípulo e envio. Tinha essa visão bíblica sobre isso, e foi um movimento muito importante, né, que aconteceu aí no mundo, e foi um movimento muito importante, por quê? Porque muita coisa que tinha errada dentro das igrejas foi tratado, trabalhado, começou-se a ter entendimento que eu preciso não simplesmente ter uma igreja cheia do poder de Deus e as pessoas sendo batizadas do Espírito Santo, mas era necessário também essas pessoas serem discipuladas.
E aí começou-se esse movimento do G12, né? Quantos aqui vivenciaram uma igreja do G12? Quantos? Alguém aqui? Aqui, ó, muitos. Então, muitos vivenciaram esse movimento. Que foi um movimento, irmãos, muito importante para aquele tempo, para aquela visão, para aquilo que foi vivenciado, né, ali. Mas foi um movimento que teve os seus excessos. E aí muita gente fala, quando fala de discipulado, quando fala de célula, muita gente foi ferido dentro das igrejas pelos excessos, né? Então eu quero trazer um pouco, né, desse entendimento de moderação e pegar aqui algumas coisas da palavra. Basicamente são 3 pontos aqui de erros, excessos, abusos do discipulado que não estão na palavra. Amém? Se você quiser anotar, se você quiser registrar, é importantíssimo também, ou memorizar aí, tá? Primeiro grande erro em um discipulado: violar a privacidade do discípulo. Violar a privacidade do discípulo. Nós temos que entender, irmãos, que quem faz a obra não sou eu, não é você. O único que tem poder de convencimento se chama Espírito Santo, né? Ali Jesus, quando fala do Espírito Santo, em João, no capítulo 16, o versículo 8, ele fala que esse Espírito, uma das principais funções desse Espírito era nos convencer do nosso quê? Pecado. O Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo, sabe, é quem traz o convencimento. Eu não preciso forçar a barra para entrar na privacidade do discípulo. Eu não preciso invadir. Eu não preciso arrombar a porta. Eu não preciso forçar situações para que haja confissão de pecados. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Quem faz a obra é o Espírito. Quem convence é o Espírito, quem traz a luz é o Espírito, né? E aí a gente vê, e eu já vivenciei isso, líderes, né, discipuladores, que querem invadir portas que estão fechadas, né? Um discipulado, irmãos, você vai ganhando ali a confiança do seu discípulo, e à medida que você vai ganhando a confiança do seu discípulo, você vai entrando nas áreas que ele permite entrar. Tem pessoas que nunca abriram na vida financeira. Eu já fiz algumas perguntas intencionais, porque o discipulado também é importante você fazer algumas perguntas, a pessoa não quis abrir. Ok, essa porta, não sei como é que está, se está na luz, se está na bênção, se não está, mas se ele abrir essa porta eu vou entrar, né? Tem casamentos muitas vezes que a gente não entra, o discípulo não abre a vida sexual, eu não vou invadir isso, está entendendo? Então eu preciso respeitar a privacidade do meu discípulo, eu preciso respeitar a privacidade, eu não tenho uma vara de condão para fazer, né, com que o meu discípulo possa abrir algumas áreas, né? Quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente vai falar um pouco disso, né, dessa questão da dependência do homem, né? E nesse discipulado eu não posso não somente também invadir a privacidade, mas se muitas vezes nesse discipulado é confessada alguma coisa do discípulo, eu preciso também ser confidente, confiável, né? Um dos grandes problemas de pessoas feridas dentro da igreja é que a pessoa falou algo que ele vivenciou, algum pecado, alguma trauma para o líder, e passado um tempo, mais pessoas sabiam, né? Então, a confidencialidade, irmãos, é algo importantíssimo. Eu, lá em casa, eu falo isso para os irmãos, eu falo isso para os meus discípulos, né? Até aquilo que eu escuto de discípulos, eu não compartilho com a Paula e vice-versa, né? Se por algum motivo eu vejo que tem a ver com a esposa, eu peço permissão para o meu discípulo. Falo, ó, eu posso compartilhar isso com a Paula, para ela tentar ajudar do outro lado, a esposa, né? Ou muitas vezes eu preciso levar isso para instâncias superiores, eu preciso levar isso para o meu líder, eu preciso levar isso para o líder da igreja, eu preciso levar isso, porque muitas vezes eu não consigo nem aconselhar naquela área, né? Recentemente teve uma situação que, falei, cara, eu nunca vivenciei o que você está vivenciando, eu posso compartilhar com um pastor que já vivenciou isso, para ele me ajudar, ou para te ajudar nessa situação? E o discípulo disse sim ou se não. Eu preciso ter, né, cuidado com a confidencialidade dentro do discipulado, né? A gente tem falado isso muito com os pastores aqui, com as pastoras também, que é necessário que a gente tenha, né, realmente esse ambiente de confiança. Discipulado é um lugar onde deve haver um ambiente de confiança, ok? Como é que eu promovo isso? Cuidando da minha língua, né? Irmãos, um dos grandes problemas, né, do crente, né, e aí de maneira a gente vivencia muito, é a língua, é não saber
controlar a língua. A Bíblia fala isso, né, em vários textos, mas abre comigo lá em Tiago, é um texto conhecido, Tiago capítulo 3, discipulado, é necessário que tenha esse ambiente de confiança. Tiago capítulo 3, é um texto bem conhecido. Eu gosto, irmãos, do livro de Tiago, que ele é muito prático, ele é muito palpável, ele não fica rodeando, ele toca naquilo que precisa ser tocado em sua essência. Tiago 3, 2, olha o que ele fala. Fala assim, porque, abriram aí, acharam aí, amém? Olha que interessante, ele fala, porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é o quê? Perfeito. Quem dá conta de guardar a sua linguinha, Tiago está falando que ele é o quê? Perfeito. Perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, ou seja, você controla a sua língua, você consegue controlar seu todo o corpo. Portanto que ele traz esse assunto com peso. Ele fala, ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rixos de vento, o pouquíssimo leme, são dirigidos onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta a mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, se tem sido dominado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Para por aqui. Então, irmãos, você quer realmente ser um discipulador, eu creio que você está aqui, que você quer não somente ser discípulo, mas ser discipulador, amém? Fazer muitos discípulos para Jesus, cumprir o ID dele. Você precisa ser alguém confiável. Você precisa controlar esse órgão tão pequeno que ele fala aqui, como um navio grande é controlado por um leme, ou uma língua tem como botar fogo numa floresta toda. Você precisa controlar de fato, né, a sua língua, para que você seja usado nesse entendimento, né, você seja usado para edificar outras pessoas, amém? Vou ler aqui 3 provérbios, abre para mim aí, Bruno, fazendo favor, Provérbios 11, 13, só para trazer esse entendimento, coloca aí para mim, isso, fala assim, quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda segredo. Essa aqui é a versão NVI, lá fala, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel do Espírito o encobre. Né? Então, se você não consegue guardar segredo, a Bíblia te chama de mexeriqueiro, né? Aquele que não é confiável. Né? Mas aquele que é confiança, consegue guardar um segredo. Né? Consegue guardar a sua língua. Lá em casa com as crianças, pequenas coisas a gente vai ensinando esses princípios, né? A Isabela e o Pedro mesmo chegam e vai comentar algumas coisas da escola. E aí eu brinco sempre, eu falo assim, o que você tem a ver com essa situação? Né? Eu brinco, vou te dar um gato, o gato tem 7 vidas. Então você cuida da sua, você está cuidando de 7 da vida dos colegas, então eu vou te dar um gato para você cuidar das 7 vidas do gato. A gente brinca, mas eu falo assim, cuida da sua vida, né? Você quer saber da colega e tu vai ajudar? Ah, mas eu fiquei preocupado, então vai orar. Né? Então assim, em pequenas coisas, né, a gente vai entendendo. Então, se você conhece alguém fofoqueiro, dá um gato para ela, né? Brincando, para cuidar das 7 vidas. Provérbios 13, 3, coloca aí. Vou ler lá na NVI e o Bruno vai colocar aí. Pode colocar na Almeida mesmo, Bruno. Provérbios 13, 3, fala assim, quem guarda a sua boca, guarda a vida, mas quem fala demais acaba se arruinando, né? Ali na Almeida fala, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muitos lábios a si mesmo se arruína. Né? E abre comigo lá Provérbios 20, 19, Bruno, fazendo favor. Olha que interessante essa aqui. Fala assim, quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Corre de quem fala demais, cai fora. Né?
A Almeida fala: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Né? Então, irmãos, um dos grandes problemas do discipulado é a língua. Pessoas que não conseguem guardar segredo, pessoas que não são confiáveis, pessoas que você confessa algo com ele hoje, amanhã já tem mais gente sabendo. Um grande problema, irmãos. Precisamos ser pessoas confiáveis. Num discipulado se fala muito das fraquezas. E aí, quando eu confio em alguém, a fraqueza para alguém, né, enfim, isso se torna difamação. Então, é um grande problema, né? Essa confidencialidade, né, sempre com esse princípio de guardar, sempre com esse princípio de estabelecer, sempre com esse princípio de com que esse ambiente seja confiável. Amém, irmãos? Glória a Deus, amém? E você muitas vezes que passou por essa situação, né, de que você falou algo e você se frustrou, a pessoa conversou, né, no nome de Jesus, né, seja restaurado e curado na sua alma, amém? As pessoas passam por isso e sentem um bloqueio. A partir de agora eu não falo mais nada para ninguém, né? A partir de agora, enfim, são bloqueadas essa área, né? Então, seja curado no nome de Jesus e permita, porque só há um verdadeiro discipulado se eu posso realmente confessar as minhas fraquezas, se eu posso realmente ter isso, né? Jesus com os seus discípulos, presta bastante atenção a maneira como Jesus lidava com eles, né? Jesus, em cada caso, né? Jesus ali, em cada situação com Pedro é o que mais falava, né? A gente pega ali Pedro falando, né? Jesus tinha muito cuidado e zelo nesse assunto, né? Jesus tinha muita confidência, várias coisas foram confidenciadas a Jesus, né? Pessoas de alto escalão, você não vê em momento algum Jesus compartilhando algo com seus discípulos, né? E tem gente para justificar a fofoca, fala assim: eu vou te falar isso aqui, mas é para você orar, né? Aí é pior ainda, que espiritualiza um pecado, né? Então assim, vamos melhorar, vamos aqui amenizar o pecado aqui, então, né? Então misericórdia, né? Então cutuca o irmão do seu lado e fala assim: controle a sua língua. Amém, irmãos? Vamos ser um povo que domina a língua, vamos ser um povo perfeito, amém? Vamos ser um povo que, sabe, que controla a língua. Se eu controlei a minha língua, eu controlo o meu corpo todo, amém? Que a nossa língua possa sair só bênção, não saia maldição, que não sejamos agentes de difamação no corpo de Cristo, amém? Segundo ponto, irmãos, essa não vou gastar um pouco mais de tempo, que está ligado a um ambiente de assenhoramento e manipulação. Vai comigo agora em 1 Pedro, no capítulo 5, assenhoramento e manipulação. Pessoas que se acham donas das outras pessoas. Um grande problema também. Inclusive nessa questão do G12 aconteceu muito isso, né? Essa visão trouxe muitos desses excessos e a gente tem que balizar. Fala assim, 1 Pedro no capítulo 5, no versículo 2. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Olha que interessante, o quanto Pedro é pontual nesse ponto para que a gente possa entender. Fala assim, capítulo 5, versículo 2. Fala assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestará, recebereis a imarcível coroa de glória. Amém? Deus nos chama para fazer discípulos e não escravos. Deus nos chama para fazer discípulos e não marionetes, né? O entendimento de discipulado, irmãos, ele passa por um entendimento que eu não sou dominador de ninguém, não sou dono de ninguém. Você vai ver isso na Bíblia toda. Jesus falando: há um só mestre, há um só pastor, há um só. Jesus se intitula como apóstolo. Você vai ver na Bíblia Jesus enfatizando tudo isso de maneira muito bem clara, né? Colocando a um só Pai, trazendo o entendimento de que a honra, a glória, o poder é dado ao Senhor. Amém? Trazendo esse entendimento. Pedro aqui traz isso de maneira muito bem clara. Ele fala assim, ó, quando você discipular alguém, não faça isso por constrangimento, mas faça de coração espontâneo. Não faça isso forçado, não seja isso um peso, mas faça de maneira espontânea. E ele fala de maneira bem clara:
como Deus quer, e não por ganância, mas de boa vontade. Então, ou seja, eu não tenho que fazer por ganância. Nossa, eu tenho aqui 10 discípulos, eu tenho aqui 12, eu tenho 14. Quem tem mais discípulos é o bambambam, é mais, né? Tem um título de quase semideus diante do Senhor. Nossa, o meu discípulo, né? Não faça por sorte de ganância, né? Calça a chinelinha da humildade. E aí ele bate, não como dominadores, como fores confiado, antes, né? Modelos. E ele fala que logo embaixo, que há um supremo pastor que vai dar o seu galardão, né? Então, irmãos, no discipulado não pode haver esse entendimento de manipulação, né? Aonde a pessoa manda na outra, onde a pessoa manipula. Pelo contrário, Jesus nos diz que o verdadeiro líder tem que ser o primeiro a servir. O pastor Wender falou isso muito claro aqui, falou muito bacana aqui na última quarta-feira. É o que vai lavar os pés. O líder que nós entendemos segundo o padrão de Jesus, é o primeiro a servir. Não é aquele que cobra serviço dos outros. Não é aquele que escraviza, né? A gente, na caminhada com Cristo, a gente vê pessoas que, né, muitas vezes, no discipulado, a discípula se tornou empregada doméstica, né, do discipuladora, né? Vivenciou ali, trabalhou ali anos. Não, você tem que fazer isso porque... Não, você tem que lavar meu carro. Não, você tem que buscar os meus meninos. Não, você tem que fazer isso porque você é minha discípula. É a maneira de servir. Isso não é bíblico. Jesus veio para servir. A verdadeira liderança é aquela que serve. A verdadeira liderança é aquela que dá o exemplo, como Jesus nos deu, né? E aí nessa manipulação, asserimento, a gente vê algumas questões, né? Primeiro, ditadura, né? O que é a ditadura? Quando o líder anula no discípulo dele ouvir a Deus, né? Isso é muito preocupante. O líder anula o discípulo de ouvir a Deus, né? Normalmente, quando alguém traz algum problema para mim, a primeira pergunta que eu faço: você já orou sobre esse assunto? Você já buscou a Deus sobre esse assunto? Não. Eu falei, então vai buscar, né? A gente, por lidar com muito problema, a gente tem respostas muito fáceis, né? E aí, quando você entra num ambiente que você só dá respostas, você não cria discípulos, mas você cria servos, você cria escravos, você cria pessoas que vão viver dependendo de você a vida toda. São jovens que vão se casar, e aí lá no casamento, lá vai te ligar para tomar a decisão da vida dele, né? São pessoas que na caminhada vão depender. Isso é muito preocupante, né? E aí isso vai gerando o ambiente seguinte: não, se Deus não falar comigo, não serve, né? E a gente já vê esses abusos de que se o discípulo não falar com o discipulador sobre o carro que vai trocar, ele está em rebeldia, né? Até a cor do carro tem que ser, né, decidida junto com o discipulador. Não sei se vocês já viram esses abusos, mas eu já vi, infelizmente. Um nível onde que se Deus não falar com o discipulador, não serve, né? Isso é totalmente oposto e o contrário à Bíblia. A Bíblia fala em João capítulo 10 sobre o bom pastor que fala com as suas ovelhas. Uma das características da ovelha é ouvir a voz do pastor, e não é o pastor aqui com P minúsculo, mas é um pastor com P maiúsculo. Então, um dos grandes problemas é isso, né? Se Deus não falar comigo, não serve, está errado. Isso não é bíblico, né? Submissão, só para você entender, o que é submissão? Vou falar que não é um condicionamento mental ou emocional em que a pessoa se anula, manipulada pelo medo de ser rejeitada ou por retaliação, né? Vou repetir, não é um condicionamento mental ou emocional em que a pessoa se anula, manipulada pelo medo de ser rejeitada ou por retaliação. Submissão não é obediência cega. Submissão não é escravidão, não é algo forçado ou imposto. Submissão não é você se calar para tudo e concordar com tudo. Isso não é submissão bíblica. Quer pegar o exemplo? Pedro com Jesus, né? Pedro falava, Pedro entendia. E nós vamos ver um texto aqui embaixo, mesmo em situações que Jesus via que Pedro ia cair no buraco, ele não fazia questão, obrigava Pedro a andar com ele ou fazer algo. Não. Jesus tinha uma posição totalmente diferente de entendimento do discipulado, né? E a gente muitas vezes vai criando esses ambientes onde a verdadeira submissão é aquela pessoa que, se eu falar A, pinta de preto, tem que pintar de preto, né? Isso não é bíblico, né? Isso não provém, né? Nós somos seres racionais, né? Podemos argumentar, podemos conversar, tá? Então,
Isso é muito preocupante, né? Manipulação é a tentativa de controlar pessoas ou circunstâncias de maneira direta ou indireta, ativa ou passiva, usando táticas, né, para conseguir algo a qualquer preço por interesses próximos, independente da legítima vontade divina. Ou seja, eu tentar controlar pessoas, muitas vezes até por uma espiritualidade. Eu tentar controlar pessoas para fazer a minha vontade, né? Então isso é um grande problema na questão do discipulado, né? Normalmente é onde há, né, há essa visão dos dons, onde os dons muitas vezes são utilizados de manipulação, isso não é bíblico, né? A Bíblia fala de maneira muito clara que nós não podemos, né, nesse sentido, dominar. Nós vemos aqui em 1 Pedro. Se você abrir lá em Colossenses 2,18, volta um pouquinho aqui. Vou pegar algumas bases, são várias, mas o tempo não permite. Mas nós vamos, para mim, senão eu não consigo falar do terceiro ponto, que é bem comprido. Colossenses, no capítulo 2, o versículo 18. Fala assim, ó. Eu vou ler desde o do versículo 16, fala assim: ninguém, pois, os julgue por causa da comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, oculta os anjos, baseando em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça do corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, né? Eu não posso utilizar de uma espiritualidade ou de uma visão que eu tenho para manipular pessoas, né? O que Jesus fez não foi manipular, mas o que Jesus fez foi influenciar. São coisas totalmente diferentes. Amém? O que Jesus fez é: vinde após mim, né? Larga tudo que tem, me segue. Se você entende isso, então, o que Jesus fez em toda a sua trajetória foi manifestar os dons. As pessoas de livre e espontânea vontade seguiam o mestre. A ponto, a gente vê lá em João capítulo 6, que ele deu uma palavra muito dura, e muitos ali abandonaram, né? Dos 70 ali, ficaram só os 12. A palavra de Jesus era dura. Ele não utilizava do poder que ele tinha para curar enfermos, para multiplicar, para fazer tantas coisas, para manipular. Ele não fazia dessa maneira. Nós estamos entendendo aqui, amém? Eu não posso utilizar do meu dom, eu não posso utilizar daquilo que eu tenho para ser instrumento de manipulação. Isso não provém do Senhor, né? E aí nessa manipulação nós temos aqui, muitas vezes, profecias, pessoas que utilizam de profecia para manipular, pessoas que utilizam até de preconceito e julgamento, ou seja, utilizando do poder que tem através da religião para manipular pessoas. Isso não provém de Deus, né? Se a gente pega um texto, abre aí para mim, Bruno, Jeremias 5, não precisa abrir, até por causa do tempo. Jeremias capítulo 5, esse texto, Jeremias aqui no capítulo 5, no versículo 30, ele fala o seguinte, ó. Acerca da profecia, né? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém que fareis essas coisas chegarem até o fim, né? Então, por que eu falo da profecia? Porque a profecia, segundo a palavra, ela não vem sobre a minha vida para trazer uma sentença. A profecia, segundo a palavra, ela vem para confirmar o que Deus já falou comigo, né? A gente teve um movimento, né, e a gente participa disso. Se você for nos morros aqui de Goiânia, você vai ver fila de gente que está atrás de um profeta, de uma profecia, né? Gente que é dependente emocional de profecia, né? E vai lá, pega uma palavra de Deus sobre a vida dele. Isso não é bíblico, porque todos nós temos o Espírito Santo. Se tivermos no Antigo Testamento, seria bíblico. Mas a partir do Novo Testamento, a profecia, o profeta, né, o Espírito Santo, ele está disponível para mim e para você, amém? Então, ou seja, entendendo isso, uma profecia ela não deve direcionar a minha vida. Pelo contrário, uma profecia ela deve ser confirmada no meu coração.
Por isso que no ambiente da igreja primitiva, e quando Paulo ensina acerca dos dons, ele fala, ó, profetizeis, né? Ou seja, é melhor a profecia do que a questão da oração em línguas. Por quê? Porque a profecia, ela edifica o corpo. E a profecia, mesmo que muitas vezes alguém profetizou algo que veio da alma, se há uma maturidade no corpo de Cristo, entendendo que a profecia não pode ser manipulação, essa pessoa vai bater, ela fala assim, mas não testificou no meu espírito. Né? Amém. E isso, de maneira resolvida com crentes maduros, a coisa anda do mesmo jeito, entendeu? Eu mesmo, muitas vezes, o Espírito traz algo ao meu coração, ou muitas vezes veio algumas coisas na minha mente, e falo, meu irmão, veio algo no meu coração, pode ser algo do meu espírito, agora pode ser algo da minha carne, pode ser um pressentimento. Nós somos, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, eu não, a manifestação dos dons, eu não é igual o Chico Xavier, né, que vinha aqui, o espírito entra e ele começa a escrever, não é aquilo, né? Tem a mente, ela passa pela sua mente, vocês estão entendendo aqui? Amém? Então, eu não posso utilizar, né, dos dons espirituais, aquilo que Deus me deu, para que haja manipulação, né? Então, pelo contrário, tem que ser algo, os dons são feitos para o serviço, né? Então, isso de maneira bem clara, nós temos que entender isso, e isso dentro do ambiente discipulado é importantíssimo. Por quê? Porque por mais que eu tenha espiritualidade, eu oro mais, eu vivo algo, eu não posso chegar para o Eslean e falar, Eslean, Deus falou, me mandou fazer isso, e você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, você está rebelde. Não, porque ele tem o Espírito Santo, Deus tem que falar com ele, né? Eu não posso utilizar daquilo que eu recebi de Deus para utilizar como manipulação. Amém? Então, isso é um dos grandes problemas. Por último, e ainda vamos gastar um pouco de tempo também, nós falamos aqui, um dos erros do discipulado é violar a privacidade do discípulo, nós falamos sobre manipulação e assenhoramento, e nós vamos falar um pouco sobre superproteção e paternalismo. É importantíssimo também, vou gastar um pouco mais de tempo nisso aqui, tá? Qual que é o grande problema do discipulado? Por esse entendimento que a gente vive, né? Esse entendimento matriarcal, ainda mais gente como brasileiro, a gente se apega muito fácil, né? Se a gente estivesse aqui na Europa, era algo muito mais difícil, mas o brasileiro, né, ele se apega muito fácil. Eu achei interessante esse final de semana, a gente foi comemorar, minha mãe fez 60 anos, a gente juntou os filhos todos e demos para ela uma viagem presente, a gente foi todo mundo, os filhos, os netos, né? E minha mãe tem 4 filhos, juntamos todo mundo e fomos para a praia comemorar o aniversário dela. E aí, o meu irmão mais novo arrumou uma namoradinha, né? Nova e tudo, e é já a terceira dele. E aí, os meus meninos apegam demais. O Pedro e a Isabela, né? Nunca vi apegar tão rápido. Aí a Paula avisou no carro, vocês não apegam demais não, senão vocês ficam sofrendo. Aí ele bateu troca de menino, namorada, aí vocês ficam sofrendo, né? Aí ela foi no carro atrás, primeira vez que viu, aí ele disse, não, tá bom, mamãe, tá bom. Aí não dá nada não, meu irmão. Quando ela entra no carro, o Pedro já deita no colo dela e fala, vou dormir. Vai dormir, né? O Pedro, né, já foi, a Isabela já foi, já contando e tudo, né? Então a gente, como brasileiro, a gente tem uma facilidade de apegar muito rápido, é ou não é? Rapidamente a gente, né, entrelaça. Só que isso no discipulado é importantíssimo estar próximo, mas isso também pode ser um problema. Por quê? Porque se há uma superproteção, se há um maternalismo, se há esse entendimento de fazer com que o discípulo não sofra, é um grande problema dentro do discipulado. Eu quero que você vá comigo um texto, esse texto falou demais comigo, irmãos, e aqui, quem está te falando é alguém que já errou muito nessa área aqui, ó, né? Muito, se eu for contar aqui os erros meus nessa área aqui, não ficava a noite toda. Então, aprenda com os meus erros. Lucas, capítulo 22, abra comigo esse texto. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Presta bem atenção nesse texto que eu quero te mostrar como Jesus lidava com os discípulos. Presta bem atenção nesse texto, nesse entendimento de paternalismo, de superproteção e tudo. Olha aqui está antes, irmãos, aqui depois você já vai ver Getsêmani, depois você vai ver Jesus sendo crucificado e depois você já vai ver Pedro negando ele 3 vezes. Mas antes disso, presta atenção no versículo 31, fala assim, Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando converteres, fortalece os teus irmãos. Para por aqui. Olha aqui para mim.
Jesus aqui traz alguns princípios poderosos no discipulado. A gente tem que entender isso aqui. Primeiro, ele está falando o seguinte: Pedro, eu estava orando ao Pai, rogando ao Pai, e o Pai me mostrou que você não está sendo o bambambam, não. Satanás está doidinho para te dar uma rasteira. Satanás está todinho para te derrubar, para te botar no buraco. Só que eu roguei por você. Então a primeira coisa que ele está falando é o seguinte, ele fala lá embaixo, quando você converter, fortalece seu irmão, ou seja, dá uma pancada bem direcionada, que já tinha 3 anos e meio que ele andava com Jesus. Pedro, irmãos, largou tudo, largou os braços, largou a profissão para andar com Jesus. E aí Jesus dá uma nele, fala, quando você converter, nem convertido você vai fortalecer seus irmãos, mas agora você não é convertido. Só que Jesus aqui fala, eu vi isso, Satanás querendo te peneirar, eu vi essa situação, mas eu roguei por ti. Primeiro entendimento, num discipulado, a principal posição nossa tem que ser espiritual de oração. Não adianta eu ficar o dia inteiro com o Brunão, falando, Brunão, para de fazer isso, cuidado, ora, se eu não orar pela vida dele. Está entendendo? Se eu não tiver uma postura espiritual, um discipulado é uma postura espiritual, o entendimento de que Jesus o quê? É um lugar de oração e de clamor, para que não se perca. Oração e clamor. E um lugar onde eu devo também alertar, Satanás, só que o grande problema nosso, e aí entrando na questão do paternalismo e da superproteção, eu quero fazer com que o discípulo não passe por aquilo. Jesus poderia muito bem fazer, Pedro, eu arrumei uma algema aqui, a partir de agora você vai grudar em mim. Pedro, eu chamei aqui Maria, Marta, elas vão vigiar o seu tempo todinho. E a partir de agora você não vai cair nessa. Você não vai passar por isso. Pedro, a partir de agora eu arrumei uma passagem de viagem para você vai sumir daqui, porque se você ficar aqui você vai cair. Está entendendo? Quando a gente começou com o trabalho lá de adolescência lá em São Simão, tinha festa, em São Simão tem muita festa. Tinha festa em São Simão, nós fazia evento para os meninos da igreja, porque se não tivesse evento, eles iam para o mundo. Um grande problema. Tentando competir com o mundo, tentando fazer algo para contrapor isso. Mas não é essa a postura de Jesus. Jesus falou assim, avisou ele. Mas Jesus não utilizou de uma super proteção para ele, falando assim, não, você não vai não. Lógico, irmãos, que existe aqui tempo de maturidade. Existe um recém-convertido, aquela pessoa que está no beabá agora, que você tem que ter um tipo de cuidado. Mas à medida que essa pessoa vai galgando a fé, você não consegue fazer com que essa pessoa, blinde essa pessoa de erros, de sofrimentos, de muitas vezes quebrar a cara no mundo para ter que voltar. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Assim como um bebê recém-nascido você pega, e você tem que ter um tipo de cuidado, à medida que essa pessoa vai crescendo na fé, você não pode ser um instrumento de trazer uma proteção tão grande a ponto dessa pessoa não sofrer. Irmãos, teve vários momentos na caminhada com discípulos meus, vários não, mas 2 momentos específicos que eu lembro, discípulos meus passando situações financeiras delicadas, e aí eu com dinheiro para dar, falei, vou dar esse dinheiro, o Espírito Santo fala, não dá. Que é isso, pastor? Existem processos, irmãos, que a gente não é Deus para blindar, e muitas vezes nós atrapalhamos o processo de Deus na vida das pessoas. Está entendendo isso? Muitas vezes nós atrapalhamos aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus está fazendo, a gente quer ser Deus na vida das pessoas, a gente quer falar, eu vou blindar disso, eu não vou. É aquela criança que ela não pode andar de bicicleta porque se ela vai cair e a mãe não quer que a criança caia. É aquela criança que não pode ter decepção, não pode ter não. Está entendendo? O mesmo entendimento espiritual a gente tem que ter no espírito. Essa questão de superproteção, nesse texto aqui é muito bem claro. Jesus aqui deixou aqui muito claro para Pedro. Jesus aqui, ele alertou, Jesus aqui ele confrontou, mas Jesus aqui não foi uma mãe. Jesus aqui não foi super protegeu Pedro. Não. Pedro, vai acontecer isso. Eu estou aqui. E Jesus, quando a Bíblia fala que depois de ressurreto, Jesus também vai lá para a praia, e aí Pedro que vai atrás dele. Jesus também poderia muito bem ir atrás de Pedro, mas não, Jesus vai lá, Pedro vem, e aí ele se restaura, e aí vocês conhecem o texto, Pedro, tu me amas, aquele texto, está entendendo, irmãos? Os processos na vida dos seus discípulos, não seja instrumento das trevas para blindar os processos. Tem processo que é de Deus, tem coisas que eu não consigo fazer, tem coisas que não estão no meu alcance, tem coisas que eu consigo até tal ponto, até aqui eu consigo, daqui para frente aí é contigo. Eu tenho um entendimento muito claro
Quando a Bíblia fala ali em Lucas capítulo 15, se eu não me engano, a Bíblia fala ali de dracma, presta atenção, a Bíblia fala de dracma, a Bíblia fala de ovelha, e a Bíblia fala do filho pródigo, sim ou não? Lembra lá do texto? A dracma, ela se perdeu dentro de casa, em um nível de maturidade. A mulher varre a casa, vai atrás e tudo, ok? Um nível de maturidade. Dentro da casa ela se perdeu, pessoa que está neófita, começando a fé. A Bíblia fala da ovelha. A ovelha já tem um entendimento, mas mesmo assim o pastor, mas é ovelha ainda, né? O engraçado é que o pastor Wender falou a mesma coisa na semana passada, é ovelha. A Bíblia fala que o pastor larga as 99 e vai atrás da ovelha. Mas a Bíblia fala do filho também, aquele que já tem um pouco mais de maturidade. E o filho decide ir embora. Essa decisão de ir embora, o pai não vai atrás, o pai fica. Esse filho vai voltar. Está entendendo? Eu preciso ter discernimento da maturidade espiritual acerca dos meus discípulos. Jesus disse para alguns no começo, vinde a mim. Jesus disse depois ali, né, ide. Então, eu preciso entender os estágios dos meus discípulos para que eu possa conduzir os meus discípulos no corpo de Cristo, para que eles possam alcançar maturidade. Lideranças superprotetores vão criar uma igreja imatura. Líderes que são superprotetores vão criar uma igreja, sabe, de imaturos, de nenéns na fé a vida toda. O processo sempre vai passar pelo líder e o liderado não vai passar. O dia que ele soltar, o dia que o liderado for embora, vaza todo mundo da igreja, desvia. Não, ou eu funciono perto do meu líder, ou eu não funciono. Está entendendo, irmãos? Aqui, amém? No nome de Jesus, faça com que o seu líder cresça. Como é que ele vai crescer? Muitas vezes é dando cabeçada. Eu estou te falando, não vai não. Mas se você for, e por algum motivo você quiser voltar, eu estou aqui. Está entendendo? Nós precisamos gerar uma igreja madura. O grande problema hoje, né? E aí, ainda mais falando com jovens aí, adolescentes, o grande problema são jovens imaturos, que passaram por processo de superproteção, né? E a gente vê de novo o extremismo. Muitas vezes o pai foi educado numa disciplina ferrenha, e aí a segunda geração vem liberando tudo, né? Não dizendo não. O filho não pode ter decepção, né? O filho, enfim, e a gente já entra na criação de filho. Mas tem tudo a ver com o discipulado, está entendendo? Então, é isso. O paternalismo, presta atenção, ou o maternalismo, né? Ensina que as pessoas são mais importantes do que os princípios da lei divina. Não, para proteger aquele ali, eu não vou confrontar ele, né? Então, a pessoa se torna mais importante, a pessoa se torna o dodóizinho, a pessoa se torna, não toca nesse aqui não. Não fala desse aqui não. Então, no paternalismo, no maternalismo, eu protejo, né? O liderado protege, encobrindo os seus pecados, negligenciando o confronto, né? E Jesus nunca teve isso, pelo contrário, né? João 6,66, a gente vê os discípulos, muitos ali, indo embora, né? Quando há superproteção, não há confronto. Não, pastor, se eu confrontar o meu discípulo, ele vai embora. Irmãos, né? Lógico, de entender na maturidade. À medida que for dando a abertura, né, aquilo que a gente falou, mas à medida que for dando a abertura, seja instrumento do Senhor, né? Confronto com muita educação, com muito amor, mas é necessário o confronto. A gente vê pessoas que não conseguem confrontar, né? Pessoas que vão crescendo e não conseguem, fala, meu irmão, você está errado nisso, meu irmão, essa conduta sua não procede da palavra, né? Vocês estão me entendendo aqui, amém? Líderes que não confrontam, mas adulam, né, idolatram, faz acepção de pessoas, né, por causa do conhecimento bíblico. Essa pessoa muitas vezes faz, pastor Deus, se eu perder essa pessoa no meu grupo familiar, eu estou enrolado, então eu não posso muito duro com ele não. Pastor de Deus, se eu não, né, ou pela amizade, né, infelizmente, a gente pode falar isso aqui, né, pelo dízimo, pessoas muitas vezes têm uma condição financeira mais abastada, infelizmente acontece o seguinte, ninguém confronta aquele irmão porque ele tem uma condição melhor. Isso não é bíblico, né? Jesus confrontou um jovem rico, né? Ali com certeza tinha muitas riquezas, falou, beleza, vende tudo que você tem, dá para os pobres, você está se achando o bonzão aí, então faz isso, né? Então, esse entendimento de liderança, né? E sabe qual que é a essência do líder paternalista? É que ele precisa de aceitação. Ele não confronta as pessoas, ele quer todos os discípulos perto, ele quer ser bajulado, ele precisa de ser aceito. Então, ele não confronta porque ele precisa ser aceito. Isso é um grande problema, né? Ele precisa ter isso, né? Perca o limite da ânsia de suprir as necessidades do discípulo ter um coração amoroso, né? Temos que reconhecer que não temos resposta para tudo. Várias situações
situações que me tragam, eu falei, meu irmão, eu não tenho resposta para você nisso, né? Eu não sou super-homem, não sou Deus. Vamos orar junto sobre esse assunto? Vamos colocar diante de Deus esse assunto, né? Nós não precisamos ter resposta para tudo, nós não precisamos ter direção para tudo, né? Irmãos, nas lições mais difíceis da minha vida, o pastor Voni chegou para mim, eu cheguei para ele para abrir, o pastor Voni nunca me deu uma direção assim, faça isso, né? Ou Deus, mesmo tendo interesses, muitas vezes da igreja, eu tive 3 situações de outros empregos, eu liderava a igreja de São Simão, não tinha ninguém, o pastor Rony poderia muito bem falar assim, não, fica aqui por causa da igreja, mas ele nunca utilizou disso, ele nunca utilizou, falar assim, faça isso, nunca, né? Pelo contrário, ele, meu irmão, vamos orar sobre esse assunto, eu não tenho nenhum discernimento, eu não tenho, sabe, não precisamos fabricar respostas para as pessoas, né? Como liderança, pelo contrário, acho que a humildade, entender, né, que precisa de uma direção de Deus, ela provém. O rebanho, ele é de Deus, não tente pegar o papel de Deus. Eu já falei muito isso, vou repetir, não tente pegar o papel de Deus. O envolvimento exagerado acaba limitando a ação e o processo de Deus. O envolvimento exagerado acaba limitando, né, a ação e o processo de Deus. Muitas vezes, você quer cobertar tanto, você quer cuidar tanto, você quer fazer daquele jeito que Deus não consegue agir, né? Então, tomar muito cuidado, né? Tem um pastor amigo meu, que a esposa dele, muitas vezes, com os discípulos, tinha essa visão, né? Assim, maternal e tudo, ele sempre falava, guarda o peito, não é hora de você dar mamar não, é a hora do chicote, então deixa comigo, né? Então, ele falava só uma vez para ela, então, eu morria de rir. Então, assim, sabe, tenhamos esse entendimento, né? Que muitas vezes é necessário ser frio mesmo, né? No discipulado, necessário muitas vezes deixar quebrar a cara, né? E aí a gente vê isso muito, né? Hoje, né? E aí falando, né? A geração, cada vez que passa, né? A gente vê mais uma orfandade nessa geração, orfandade de pais vivos, né? E isso tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes, para a pessoa ter sido órfã, muitas vezes até de pais vivos ou não, ela quer mudar a referência do pai que ela não teve, ou da mãe que ela não teve, para o discipulado. Isso é um grande problema. É o mesmo problema, muitas vezes, no casamento, que a mulher quer transferir uma ausência do relacionamento com o pai dela para dentro do casamento. É o mesmo problema do discipulado. Por quê? Porque nós não somos pai. Há somente um só pai, que se chama Deus. Amém? Então, eu não posso transferir a carência que eu tenho pela ausência do meu pai e da minha mãe para o discipulado. Não posso. Isso não é bíblico. Jesus deixa isso de maneira bem clara. Aqui em Mateus capítulo 23, abre aí comigo. Mateus capítulo 23. No versículo, vamos desde o versículo 8. Fala assim, ó, Mateus 23, 8, fala assim, vós, porém, não sereis chamados de mestre, porque um só é o vosso quê? Mestre. O M maiúsculo. Achou aí, Bruno? 23, 8. Mateus 23, 8. Aí, valeu. Vós, porém, não são chamados de mestres, porém há um só vosso mestre, e vós todos são irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados de guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo, né? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem mesmo se humilhar será o quê? Exaltado. Está entendendo esse entendimento aqui? Eu não posso transferir uma ausência de um relacionamento paternal, maternal, ou até muitas vezes acontece, esposo de esposa, sentimental para dentro do discipulado. Isso não é bíblico, né? Jesus deixa, pastor, mas lá Paulo fala para Timóteo, o meu amado filho Timóteo, sim. Ali existe sim um relacionamento ali, né, de intimidade entre os dois, mas é um relacionamento de carinho. Mas se você entender as cartas de Paulo a Timóteo, são cartas conectando Timóteo a Deus.
São cartas de conselho, cartas, Timóteo, né? Se atenta, ora, busca. Você vai ver isso no contexto todinho do relacionamento de Paulo com Timóteo, né? A questão de Paulo chamar Timóteo de filho é um afeto, né? É uma proximidade que eles têm, mas não é uma transferência de que Timóteo não tinha pai e agora o pai dele é Timóteo. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Então, eu preciso tomar muito cuidado nesse entendimento. Se a pessoa tem uma orfandade no relacionamento, ela precisa ser curada acerca do pai natural dela. Ela precisa ser curada, liberar perdão, né? Se muitas vezes perdeu o pai recente, ou foi criado sem os pais, ou muitas vezes o pai vive, mas não dá atenção, ela precisa ser curada. Eu não posso transferir essa carga emocional para dentro do discipulado. É um problema. Vivenciou isso, algumas questões em São Simão também, saindo de lá. Alguns jovens falaram para si, do mesmo jeito que eu vi meu pai saindo de casa, eu estou vendo você e a Paula saindo, né, da cidade. Né? Ou seja, transferiu uma ausência de um relacionamento paternal do pai, não foi curado e transferiu para mim e para a Paula. Né? E é um grande problema. Então a gente precisa, irmãos, o que eu trago para vocês aqui, muitas coisas que a gente vivenciou, a gente precisa tomar muito cuidado, né, nisso. Né? A gente precisa ter a visão muito acertada acerca do que verdadeiramente é o discipulado, né? E precisamos realmente entender isso. E eu tenho certeza que eu estou falando aqui para muitos discipuladores que vão fazer muitos discípulos aí nas ações, amém? Muitos discípulos nas ações, mas entenda o discipulado de Jesus, entenda o discipulado de Paulo, entenda o discipulado de Barnabé. Seja alguém que tenha o entendimento, né, claro da palavra acerca do padrão correto, amém? Se por algum motivo você foi ferido em alguma dessas áreas, né, no nome de Jesus busca ser curado, né, porque o discipulado é um ambiente glorioso, o discipulado é um ambiente, sabe, eu sou quem eu sou, Vonei sabe todas as minhas fraquezas, Vonei sabe, é tão bom você andar debaixo de uma proteção, é tão bom você andar debaixo de uma cobertura, né? Eu não gosto nem desse termo de cobertura, porque o termo cobertura, ele traz o entendimento de cuidado interessante, de cobrir, mas ele traz um entendimento talvez de limitação, né? Para mim, um verdadeiro discipulado é aquele que gosta de ver no discípulo indo além, né? Eu quero, né, que aqueles que caminham comigo vão mais longe do que eu fui, né? Então, não é algo que limita, mas é algo que dá base, é algo que solidifica as raízes para que essa pessoa possa crescer mais e ir mais longe, amém? Então, que esse seja o seu coração, né? E é interessante que tudo aquilo que a gente falou, tanto na questão da violação, né, ali da confidência, como, né, na manipulação, como também no paternalismo, a gente vê que normalmente o discipulador não quer que o discípulo cresça mais que o discípulo, né? É um grande erro, isso não é bíblico. Pelo contrário, Jesus falou, ó, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Eu acredito mais em vocês. Vocês vão mais longe. Vocês vão estabelecer mais. E de fato você vê os discípulos fazendo grandes coisas no Senhor, né? Felipe mesmo transladado de um lugar para outro. Eu não vi nenhum lugar na Bíblia Jesus sendo transladado. E Felipe foi. Está entendendo? Então é uma visão de acreditar. É uma visão, sabe, de focar. Uma visão de fazer com que sejam filhos maduros diante do Senhor. E essa aqui é a proposta bíblica. E é isso que eu trago ao coração de vocês. Amém? Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, que nessa ministração, né, nesse que a gente trouxe, está gravado também, passar para alguns dos líderes que não estiveram conosco, você possa, diante de Deus, falar, Jesus, se em alguma área dessa eu tenho errado, que o Senhor Jesus possa me ajudar a ser um bom líder, né? Eu tenho falado isso muito com os pastores, toda segunda-feira a gente senta aqui, e eu sempre falo para eles, essa igreja, não sou dono dela, as decisões que eu tomo aqui eu quero tomar com vocês, a gente junta, a gente toma decisões juntos, a gente erra junto, a gente acerta junto, a gente discorda, a gente entra, entendendo que esse rebanho não é do Gustavo, não é do Vonei, esse rebanho é do Senhor, e a gente está aqui junto, e eu tenho falado muito sobre liderança, né? Entendendo que esse princípio de liderança, né, possa ser aprimorado na vida deles, isso possa descer na vida de todos. Alguns dos assuntos aqui, né, Márcia? A gente já falou aqui nas segundas-feiras, talvez estão escutando pela segunda vez, mas eu quero trazer para a igreja com o entendimento que sejam discipuladores segundo a palavra, discipuladores que são moderados, discipuladores que, né, manifestam Cristo na vida das outras pessoas, que vivem o padrão bíblico de todas as coisas, amém?